Boa noite, irmãos. Glória a Deus que nós estamos aqui mais uma vez. Nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor, para orarmos juntos, para buscarmos as nossas conquistas, vencermos as nossas lutas, as nossas dificuldades. E para isso eu quero te convidar que você se coloque de pé. Nós vamos agradecer ao Senhor em oração, pedindo a Ele que Ele esteja presente em nosso meio e que nós nesse momento consagremos esse culto ao Senhor e consagremos a nossa vida ao Senhor. Que você faça ou busque fazer o exercício de deixar todas essas suas lutas um pouco de lado e se concentre naquilo que Deus tem colocado no seu coração, que Ele irá fazer sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. E nós vamos buscar isso agora em oração. Nós vamos orar juntos, para que nós possamos ter esse sentimento, para que nós possamos ter essa realidade em nossa vida. Porque quando Deus está presente em nossa vida, em nosso coração, todas as coisas mudam, todo o contexto muda. Assim nós conseguimos vencer as nossas batalhas diárias. Vamos orar, feche seus olhos, curve sua cabeça e desde já vá agradecendo ao Senhor, apresentando a Ele tudo aquilo que você tem de desejo no seu coração de apresentar ao Senhor. Pai de amor, nós glorificamos o Teu nome, Te exaltamos e dizemos que só o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem guardado a Tua igreja, e nós estamos aqui para agradecer ao Senhor pela Tua misericórdia, pela Tua graça sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que tem relação conosco, Senhor. Nós sabemos que não somos merecedores, mas a Tua graça nos alcançou. Nós o amamos, Senhor, e queremos declarar todo esse amor nesse culto de hoje. Nós queremos Te adorar, bendizer e glorificar o Teu nome. Move em nós, ó Deus, um espírito reto. Tira porventura um coração de pedra, ó Deus, e coloca um coração de carne. Que nós sejamos sensíveis à ação do Teu Espírito em nós. Louvado e exaltado seja sempre o Teu nome, para sempre seja o Senhor louvado. É a oração que fazemos enquanto igreja do Senhor, e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, se alegre, cante, adore, porque o Senhor vive, porque o Senhor reina para sempre. E assim como Ele reina aqui, Ele reina na sua casa, na sua vida. Amém? Glória a Deus, vamos cantar. Vamos nas palmas.
todo sempre. O nosso desejo, o desejo do nosso coração, a nossa vida, ela precisa mostrar, nós precisamos criar em nosso coração, em nossa vida, em nosso espírito, o desejo de estar sempre na presença do Senhor, junto a Ele, próximo a Ele, colado com Ele. Porque quando eu e você passarmos pelo vale da sombra da morte, e passaremos nesses desafios que nós temos enfrentado, o Senhor estará no nosso lado, o Senhor estará atrás, o Senhor estará à frente, o Senhor estará do outro lado, nos conduzindo de fé em fé e de glória em glória. Porque muitas das vezes nós acabamos querendo vacilar, ou talvez de uma forma inconsciente, vacilar na nossa caminhada. Mas junto com o Senhor, nós avançamos, mesmo que seja um pouquinho de cada vez, mas nós continuamos avançando. Precisamos ter o desejo em nosso coração de estar junto, perto do Senhor. Vamos declarar isso. Perto quero estar, junto aos teus pés. Cante. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Cante ao Senhor. Você não é mais servo, eu sou apenas servo. Declaremos ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se
que venham essas lutas que nós vivemos quase de forma constante, eu queria que você abrisse o seu coração para não ver apenas aquilo que te consome. Mas eu queria que você abrisse o seu coração nessa hora, para que você observasse, você pudesse analisar com o seu espírito tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, independente das circunstâncias. O Senhor tem te dado ânimo, ainda que você se sinta em algum momento desanimado. O Senhor tem te dado provisão, ainda que em algum momento você possa passar pela sua cabeça que falta algo na sua vida. O Senhor tem te dado saúde, o Senhor tem renovado a tua fé, o Senhor tem te dado alegria, o Senhor tem te dado paz. E Deus tem conduzido o seu povo de tempos em tempos, de dia em dia, de hora em hora, porque Deus se preocupa em todo o tempo com você. Deus se preocupa o tempo todo com a sua caminhada. Mas imaginemos se a nossa vida, na nossa caminhada, não houvessem essas lutas, nós não iríamos valorizar a nossa caminhada. Porque quando nós caminhamos e conquistamos, caminhamos e conquistamos, nós valorizamos. Isso é assim na vida. Nós damos muito mais valor àquilo que nós batalhamos para conquistar. Não precisa ir muito longe. Hoje nós estávamos indo lá em Madureira, completamente contra gosto meu, mas eu sou um cara obediente, pastor, eu vou. Aí estava passando ali na porta da Gama Filho. Eu e Luciana estudamos ali na Gama Filho. E é triste de ver aquele lugar abandonado e agora vai virar uma área de lazer. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Enquanto o dono estava presente ali, aquela faculdade, aquela universidade foi uma referência. Bastou que ele saísse, se colocasse um pouquinho de lado e os filhos assumissem. Aconteceu o que aconteceu. Faliu a faculdade. E por que isso? Porque sempre tiveram tudo ali, a tempo e a hora, de mão beijada. Quando viram a necessidade de trabalhar, acabaram gastando absolutamente tudo e virou o que virou uma universidade daquela. Às vezes na nossa vida acontece dessa forma. Aquilo que é entregue na nossa mão, se a gente não tem o mínimo de esforço, a gente deixa que aquilo se esvaia da nossa mão, a gente não luta, a gente não batalha, a gente não quer permanecer com aquilo, a gente não quer. O nosso subconsciente diz, não, isso não tem valor. A questão é que tudo que Deus te entrega tem muito valor. E é importante que, mesmo em meio às tribulações, você veja o valor das coisas que Deus tem feito na sua vida, em todo o tempo. Irmão, o fato de você estar aqui de pé, o fato de você estar aqui me enxergando, eu te enxergando, você respirando, você cantando, você adorando, você louvando, isso é graça do Senhor sobre a nossa vida, amém? E eu quero, nesse momento, orar com você como gratidão ao Senhor. Nós muitas vezes oramos porque queremos pedir, mas Deus tem dado e Deus vai continuar dando. Mas nessa noite eu gostaria de fazer diferente. Que você saia do seu lugar com o seu espírito, com o seu coração aberto, cheio de gratidão de tudo aquilo que o Senhor está fazendo, e que você se coloque aqui à frente, para que nós possamos orar juntos, mas venha com o seu coração cheio de gratidão, porque o Senhor fez, porque o Senhor está fazendo, porque o Senhor fará ainda mais. Deus continuará fazendo na sua vida. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que se Deus ainda não fez, é que nós não estamos prontos para receber.
E se nós estamos na caminhada com o Senhor, Ele está nos ensinando. Então, precisamos ficar atentos aos sinais que o Senhor tem nos dado. E precisamos ter um coração grato. Porque é triste quando não somos gratos, quando recebemos os presentes. E Deus nos dá aquilo que nós às vezes nem esperamos. Às vezes você está aqui com o seu cartão de oração pedindo alguma coisa. Na nossa humanidade há uma limitação. É natural que aconteça assim. Possivelmente Deus está preparando um banquete muito maior daquilo que você está pedindo. Quantos creem nisso? Você precisa crer, irmão. Deus vai fazer além. Feche seus olhos e agradeça ao Senhor com a sua boca. Agradeça ao Senhor com a sua voz, com todo o seu entendimento, com clareza na sua mente e no seu espírito. Mas agradeça ao Senhor. Enquanto nós oramos, eu vou pedir para que a Luciana nos conduza em oração. Mas é o seu momento com o Senhor. É o seu tempo com o Senhor. Enquanto você agradece, Deus está trabalhando em seu favor. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 28:18 assim: todo poder me é dado no céu e na terra. E foi assim desde que Ele ressuscitou. Aí Ele voltou a alcançar aquela plenitude de glória e recebeu toda a magnitude, todo o poder para voltar aos céus e ficar ao lado do seu Pai. E nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor, porque houve um plano perfeito para que nós fôssemos resgatados, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque estamos sãos, Deus. Como o pastor falou, poderíamos não estar enxergando hoje. Semana passada nós tivemos aqui uma irmã que há uma semana atrás tinha ficado cega por conta de uma esclerose múltipla, e a gente viu a cura de Deus se estabelecendo sobre a vida dela. Então nós louvamos a esse Deus, porque nós cremos que o Deus que curou a filha de Lázaro é o mesmo Deus que pode nos curar hoje. Nesse momento, enquanto eu oro, o Espírito Santo me fala de uma mulher que aqui está hoje e que tem sentido algumas pontadas no seio. O Senhor manda dizer que vai existir um processo de enfermidade, mas saiba que não é para a morte. Então que você já fique com o teu coração em paz, em saber que Deus já está agindo em favor dessa enfermidade que está vindo e que tudo está no controle do Senhor. Pai, de forma sobrenatural, nós nos colocamos rendidos diante de Ti nessa hora, Deus. E eu venho a Te pedir, Deus, revela o que precisa ser revelado, Senhor. Abre essa porta que cada um de nós está vindo aqui, Senhor, nessa jornada de fé, buscar diante de Ti, Deus. Entrega, Senhor, nas nossas mãos nessa hora. Levanta a Tua mão, estende, abre a Tua mão para receber. Entrega nas nossas mãos nesse momento, Deus, a chave que nós precisamos, Deus. Nós queremos, Senhor, poder abrir essa porta e nos regozijar em Ti, Deus, de que recebemos, Senhor, porque sabemos que Tu estás com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Tu estás com o coração disposto a nos abençoar, Senhor. Então eu te peço nessa hora, Deus, que Tu venha quebrar cadeias, que Tu venha derrubar as muralhas que precisarem ser derrubadas, Deus. Que Tu venha expulsar as potestades que precisarem ser derrubadas nessa noite. Que essas potestades caiam por terra pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos, com a chave que estamos recebendo hoje, Deus, abrir essa porta que tanto esperamos, Senhor. Só Tu sabes, Senhor, o que está no coração de cada um de nós nessa noite, Deus. Qual é a porta que nós estamos esperando, Deus. Mas nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus que realiza sonhos. Nós cremos que Tu és um Deus que opera milagres, Jesus. Nós cremos que Tu és aquele Pai que está disposto a cuidar de nós, a nos abençoar, Deus. Oh, Pai, continua trabalhando nessa noite nas nossas vidas, Senhor.
que possamos receber abundantemente do Teu amor e da Tua graça nessa hora, pelo poder que há no nome de Jesus. Assim eu oro, amém. Amém. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Volte firme, volte certo de que Deus está trabalhando em seu favor. Irmãos, nós vamos fazer algo diferente nessa noite. Nós estamos aqui porque nós estamos buscando algo, porque nós estamos pedindo ao Senhor algo. Amém? Amém. Se você pode se sentar, fique à vontade. Se ainda não chegou, lembra, é porque Deus está trabalhando com você e em você. Na semana que passou, uma irmã me procurou e falou para mim, para a Luciana, daquilo que Deus já tem feito, daquilo que Deus já está fazendo. E quando pensamos no culto da vitória, uma das coisas importantes que nós pensamos foi no testemunho. O testemunho é algo que edifica a sua vida e glorifica o nome do Senhor. Amém? É para Ele, não é para ninguém que está aqui, mas é para Ele. Mas é importante que a gente possa compartilhar um com o outro das nossas lutas, mas também das nossas vitórias. E essa noite eu queria chamar a irmã Rose. Ela vai dar um breve testemunho daquilo que Deus já fez na sua vida. Ela colocou, ela vai contar, mas segundo ela colocou aqui no cartão de oração. E Deus tem respondido a ela, Deus respondeu a ela. No domingo estava eu sentado aqui também, uma outra irmã veio falar comigo, pastor, eu tenho uma bênção para contar, uma vitória para contar, preciso compartilhar com o meu filho e eu quero contar lá no culto da vitória. Então o culto da vitória é para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Não tem nada a ver com a gente, é tudo com Ele. Mas o testemunho vai nos edificar. Amém? Que Deus te abençoe. E eu estou por aqui, tá bom? É com você. Boa noite, igreja. A paz para todos. Eu vou ler, tá? Como alguns aqui sabem e outros não, em junho de 2021, eu descobri um câncer na minha mama esquerda. E optei por retirar as 2 mamas. E passei por várias intercorrências. Foram 3 cirurgias, tive necrose, peguei infecção hospitalar. Enfim, mas passou. E hoje eu estou curada. As cicatrizes em mim é a cicatriz da cura. Então, veio outra fase, que é da reconstrução, que não deu certo na primeira por causa da infecção. Por conta da guerra, os meus cirurgiões explicaram que os expansores que vão usar nas minhas mamas para expandir estavam em falta. Aí chegaram de 500 ml primeiro, que não são apropriados para a minha estrutura, e depois chegaram de 400 ml, que também não são apropriados para a minha estrutura. O melhor tamanho é o de 350 ml. Enfim, as pessoas viviam me perguntando quando eu ia fazer a minha reconstrução. E eu respondia, eu não sei. Quem sabe é Deus. Por que eu respondi assim? Primeiro, porque eu me descapitalizei bastante com as minhas primeiras cirurgias. E hoje eu não teria o dinheiro. Perdão, subiu aqui. Desculpa, gente. Isso. Porque eu me descapitalizei com as minhas primeiras cirurgias e hoje eu não teria o dinheiro para fazer a cirurgia. Mas eu tinha certeza que Deus iria prover isso para mim. Eu já vim orando até que começaram os cultos da vitória. E desde então vim a todos, com a minha fé de que todos os meus pedidos serão alcançados.
e um dos pedidos é exatamente a minha cirurgia, claro. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e não via saída. Resolvi descansar no Senhor. Um dos meus clientes, a qual já sou contadora exatos 27 anos, temos uma relação além de profissional, de amizade e confiança também. Eles estão passando por uma crise na empresa bem forte. Sempre foi uma empresa muito boa, que gerou muitos empregos, mas a crise veio e eles tiveram que começar a cortar muitas coisas. Junto com eles, não virei as costas para eles, porque eles não estavam mais me pagando os meus honorários no mesmo valor que antes e atrasados. Exatamente porque temos uma relação muito estreita e sei que eles são muito gratos, pois talvez outro profissional não teria segurado essa onda junto com eles. Enfim, a minha amiga Sandra, que aqui está, trabalha na administração, e eu já havia comentado com ela que não sabia o que ia fazer para fazer a cirurgia. Ela disse assim: vou ver com o José Carlos, que também é administrador da empresa há muitos anos, se a gente consegue alguma coisa para você. E tudo bem, fiquei aguardando, porque até então nada de sponsores. Até que no dia 30/9, os meus cirurgiões entraram em contato comigo, dizendo que chegaram os de 350 ml, e me pedindo uma posição, porque se eu não pudesse fazer agora, eles iriam liberar para outra pessoa. Eu disse: não, segura aí, eu vou fazer sim, me passa o valor da cirurgia. Então eles passaram, até então eu não tinha nada. E eu coloquei a mão na cabeça e disse: Senhor. No dia 5 de outubro, a Sandra me passa a seguinte mensagem: irmã, boa tarde. José Carlos provisionou 12.800 para você. Está aqui no escritório. Você vai me pegar quando? Eu liguei para eles e chorei muito, descontroladamente. Eu não conseguia parar de chorar, eu estava grata e muito emocionada. Grata a eles e a Deus em primeiro lugar, e a eles também. Eu estou falando isso tudo para vocês, para provar que Deus conhece nossas necessidades, e tudo só acontece no tempo dEle, quando Ele quer, e não quando nós queremos. E tudo só acontece para a honra e glória do Senhor, para mostrar que até hoje os milagres continuam acontecendo, que Deus atende nossos pedidos quando oramos. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito por mim e sei que Ele vai cuidar de mim até o final desse tratamento. E também todos sabem quanto é importante para uma mulher ter as suas mamas. É nosso ponto de referência. Enfim, entrei em depressão. Hoje eu tomo um antidepressivo para não ficar tão mal. É difícil me olhar no espelho. Meu marido, graças a Deus, é um parceirão que não se importa com isso. Eu me importo mais que ele. Mas para mim é muito importante fazer reconstrução. E Deus moveu as águas para que isso se torne possível. Então, a qualquer momento, eu farei. Meus cirurgiões só estão aguardando a regidora autorizar. Nós acompanhamos essa história da Rose num momento assim muito difícil, um momento inclusive difícil na sociedade, não é? Foi praticamente dentro desse período de pandemia, já tinha dificuldade da pandemia e ainda vem um problema que se instala dessa maneira, não é? Então oramos muito, tivemos muito contato e cremos que Deus tem agido grandemente na vida da Rose, para que isso venha cada dia mais se consolidar como cura, como solução e, consequentemente, como a bênção de Deus presente no corpo dela, na família dela e no ambiente da igreja também. Quero ler um texto aqui para fundamentar o momento que a gente vai viver, e esse texto tem tudo a ver também com o que nós acabamos de ouvir. Provérbios capítulo 11, diz assim: quem faz bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia retidão, colhe segura recompensa. Então, olha só, nós temos falado sobre essa lei da semeadura no reino de Deus.
E se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai se deparar com essa lei se desenvolvendo ao longo da história, ao longo dos ministérios, dos profetas, dos reis, Jesus Cristo, os apóstolos, enfim. E aí nós nos deparamos com esse texto, não é? Vimos aqui a fala da Rose dizendo que ela teve uma necessidade, precisou ajudar alguém, a bênção chegou. É a lei da semeadura. No reino de Deus as coisas funcionam desse jeito aí. Então nós temos trabalhado isso aqui na nossa igreja para servir de quê? De ensino, de informação, de formação do seu conteúdo acerca de como que o reino de Deus funciona. Então nesta noite nós temos mais uma vez a oportunidade de fazer essa semeadura no reino de Deus, através de dízimos, de ofertas, as ofertas voluntárias, a expressão do crente voluntariamente. Fique aí com a palavra de Deus e com a condição que você tem para fazer dentro do culto este movimento de contribuição. É uma grande alegria, né? A gente poder viver o que a gente tem vivido. E aí, como tenho falado desde o início do culto, né? A gente passa verdadeiramente por luta e o que não seria das lutas na nossa vida, mas nós continuamos aqui de pé. E esse testemunho da Rose é um testemunho muito forte, né? Porque há uma vitória sobre uma doença que leva muitas pessoas. E ela venceu, e agora essa questão da reconstrução. E, na verdade, isso é só um detalhe de tudo que Deus tem feito, creio eu, na sua vida, na vida do Valber, na sua casa, e assim na vida de todos nós. A partir desse... A Rose puxou a fila, né? A Rose puxou a fila. Então, o próximo... Eu ia falar, pode ser você? Não, o próximo deve ser você. E se você, em algum momento, ficar com alguma vergonha, eu fico aqui, ó, do seu ladinho aqui. Acho que vai facilitar, não vai? A única coisa que você não pode é guardar as bênçãos que você tem recebido do Senhor para você. Porque nós estamos aqui como irmãos, nós estamos aqui como amigos. E nós estamos aqui verdadeiramente para poder ombrear um ao outro, ajudar um ao outro, caminhar um com o outro. Então, se você me dá a oportunidade de poder ouvir o seu testemunho, a sua vitória, a sua conquista, a sua luta, me dá a grande oportunidade de aprender com você, orar com você, sorrir com você, me alegrar com você, chorar com você. Então, se nesse período você tem algo que Deus já entregou nas suas mãos, me procure o Luciano, procure o pastor Washington, para que a gente possa verdadeiramente se alegrar com você. O intuito é esse.
e de glorificar o nome de Deus e mostrar para o mundo que Deus continua sendo o mesmo Deus. O que eu quero trazer nessa noite para você, o que eu quero conversar com você nessa noite, é que Deus, Ele mesmo diante o texto que eu vou ler fala muito sobre isso, mesmo diante das lutas e das tentações que nós vivemos, há uma alegria. Na verdade, quando você fala, quando você lê isso, quando você ouve, num primeiro momento parece soar estranho, mas nós vamos entender. Por isso que desde o início eu tenho falado daquilo que Deus tem moveu no meu coração, eu tenho compartilhado com você, de que Deus continua trabalhando, e que Deus continuará trabalhando, e que Deus vai te honrar, e que Deus vai te tirar muitas das vezes do lugar que você pode estar hoje, que você não gostaria de estar. Você gostaria de estar num lugar muito melhor, numa condição muito melhor, com relacionamentos muito melhores. Mas ainda nesse momento e nesse tempo que você tem vivido isso, você conseguirá se alegrar nessa caminhada. É isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. E eu quero pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 1 a 4. E que a gente possa, nessa hora, pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor mova o nosso coração e que nós possamos ser transformados pela ação da palavra dEle sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, dos versículos de 1 a 4, diz assim: Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Meus irmãos, considerem tudo isso como alegria quando caírem em diversas tentações, sabendo disso, que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Feche seus olhos. Pai de amor, nós glorificamos o Teu nome, Te bendizemos, Te adoramos. Eis aqui a Tua palavra, ó Deus, e pedimos que através dela o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Que possamos, ó Deus, ser tomados do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, pelo poder da Tua palavra. E em nome de Jesus, ó Deus, que eu não seja impedimento para que o Senhor fale com o Seu povo, mas que o Senhor fale através da minha vida aquilo que verdadeiramente o Senhor quer. Que eu me diminua, que o Senhor cresça em mim, em nós, na Tua igreja nessa hora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes nós pensamos no sofrimento como algo que nos acontece fora do plano de Deus, à parte do plano de Deus. Mas isso não é uma verdade. Ainda que mesmo nas dores e nas aflições, a nossa tendência humana seja pensar dessa forma, seja inclusive sentir dessa forma. Bem, eu estou passando por esses problemas e não tenho sentido a presença do Senhor. Deus não tem falado comigo, eu não tenho me alegrado no Senhor. É normal que eu e você sintamos isso. E por que eu digo que é normal? Porque pode haver em nós, no nosso meio, alguém que possa verdadeiramente se incomodar com isso e se achar menos merecedor daquilo que Deus tem a dispensar sobre a sua vida. Mas irmão, irmã, Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe aonde nós podemos ir. Deus sabe também aonde não conseguiremos ir. Nós ainda, possivelmente, não sabemos. Mas Deus sabe. Então, não se julgue de uma forma tão pesada, se em algum momento
você não consegue ver aquilo que Deus tem feito, se você ainda, por algum motivo, por algum momento, ainda não consegue sentir essa alegria dentro desse momento que você possa estar vivendo, por mais difícil que possa parecer, a palavra de Deus, ela não se dobra aos meus problemas. A palavra de Deus não se dobra aos seus problemas. Na verdade, todos os nossos problemas se dobram ao poder do Senhor. Todas as questões que existem, elas se dobram ao Senhor. Inclusive essa questão que você tem vivido. E que é passageira. Há muito pouco tempo, né, possivelmente a pandemia, ela veio nos igualar. Mas em muitas áreas. Em muitas áreas. E eu me lembro de compartilhar com alguns amigos, né, pessoas em que Deus coloca na minha direção, porque eu oro para que Deus me dê pessoas que possam caminhar comigo. E eu compartilhando, e uma das coisas que eu mais ouvi, contando que as pessoas estão orando por mim e por você, que as pessoas estão intercedendo por você. Outra coisa eu também peço, irmão, ora por essa questão assim, assado, da minha vida. Uma das coisas que a gente precisa vencer são as limitações de não dar nome. Ah, mas eu tenho uma causa na justiça. Sim, eu gostaria que você estivesse orando para que Deus colocasse a mão e fizesse o seu melhor nessa circunstância, nessa causa na justiça, num câncer, no meu relacionamento, seja lá o que for. Quanto mais rápido você observar isso, mais rápido você vai vencer. E mais rápido vai se acalmar o seu coração. Uma das coisas que eu mais ouvi nesse tempo, e não foi para desfazer o contato, tipo assim, cara, segura esse negócio aí, se agarra nisso daí, e não precisa mais falar comigo não sobre isso. Não foi nesse sentido. Mas no sentido assim, fica firme, isso aí vai passar. Você já ouviu isso? Irmão, e passa. Eu não sei o tempo que Deus tem com você, porque eu também não sei o tempo que Deus tem comigo, mas verdadeiramente passa. E nós, se soubermos passar por essas questões junto com o Senhor, nós saímos muito maiores do que entramos. Muito maiores. Você fica mais experiente, você fica maior, você fica mais adulto, você fica mais sênior, você fica com as suas questões emocionais muito mais equilibradas. Porque ali na frente, quando eu chegar e vencer aquelas questões, eu vou entender todo o processo. E eu não vou questionar quando vier uma nova questão sobre a minha vida. Porque virá, nós falaremos sobre isso. Vai passar, irmão. Você crê? Vai passar. Tiago, ele nos ajuda a ver que todo esse tratamento faz parte do processo de redenção de Deus sobre a nossa vida. A pressão que nós experimentamos de várias provações verdadeiramente produz em nós um crescimento que nos leva à semelhança de Cristo. Porque imagina como nós vamos crescer se não lutamos. Davi teve todo aquele processo na sua vida e chegou no lugar onde chegou porque ele lutou. E tantos outros personagens que nos mostram que foi necessário para vencer, lutar. Através de uma confiança firme e alegre em Deus, nós somos sim capazes de superar todas as nossas provações. Quando você lê atentamente o livro de Tiago, principalmente esses versículos que nós lemos, ele modela a alegria, ele nos mostra que há sim uma alegria em meio ao sofrimento. Mas também nos mostra que Deus, em grande parte das vezes, ou que sai em todas as vezes, Deus tem um propósito definido nesse sofrimento que você está passando aí.
Eu não sei você, mas em alguns momentos passa pela minha mente, pelo meu coração, que além do propósito que Deus tem, mas em alguns momentos eu preciso trazer responsabilidade para a minha vida. Tem questões que eu vivo e que eu passo, e questões que eu já passei, que são verdadeiramente consequências de uma atitude que eu tive. E possivelmente isso acontece com você. A gente fala tanto, né? Mas a gente colhe aquilo que a gente planta. E é uma verdade. Mas por que nós nos debatemos tanto com isso? Porque nós sabemos em que caminho andamos. Nós sabemos quais reações que nós temos. Nós sabemos quais sentimentos que nós temos. Nós sabemos. Mas ainda assim, muitas das vezes a gente reluta em colocar na conta de Deus, colocar na conta do outro, colocar na conta da esposa. Coloca até na conta do coitado do capeta. E às vezes ele não tem nada a ver com isso, não é não? Sabe por quê, irmão? Quando você tira do contexto do outro, imagine se tudo eu fosse colocar na conta do Luiz, do Jonas, da Luciana, da Lorena. Eu não teria controle de absolutamente nada. Mas quando eu chamo a responsabilidade, eu aumento em muito a possibilidade de vencer esse problema. Porque ele está agora comigo e com Deus. Ele está comigo e com Deus. Não está mais na mão do outro. Eu não tenho controle na vida do outro. Eu não tenho controle sobre a vida do outro, sobre as ações do outro. Mesmo que seja o seu cônjuge, mesmo que seja um filho, você não tem. 100% você não tem. Traz para você a responsabilidade. Se prostra diante do Senhor. E vai clarear tudo na sua vida. Aqui nós aprendemos uma das maiores e mais importantes virtudes da nossa caminhada, da nossa vida cristã, que Tiago trata como perseverança, que é a capacidade de caminhar confiando em Deus para um futuro muito melhor, apesar das circunstâncias que se apresentam na sua vida, ainda que elas não sejam favoráveis a você. Irmãos, e de onde vem essa alegria? É óbvio que nós temos a resposta. Essa alegria, em meio a essas tentações, a essas dificuldades, ela só pode vir do nosso Deus. Não tem como vir só de você. Nós somos pó, nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos. Aí eu volto a dizer, eu fico imaginando, na verdade eu nem fico muito, né? Porque senão eu deixo de viver as coisas da minha vida. Mas, vou falar de mim, né? Que é melhor. Eu fico me comparando ao Marcelo de 20 anos atrás. Como que eu consegui viver o que eu vivi longe do Senhor? Eu sinceramente não sei. E é tão bom que eu não saiba, né? Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É bíblico. Então, se hoje você está aqui, que você está querendo voltar aos braços do Senhor, volte hoje. Se você está querendo se derramar nos braços do Senhor, se derrame hoje. Se derrame agora. Se entregue hoje. Você não é isso tudo que você quer mostrar para o outro. Você não é. E que bom que você não é. Porque nós somos frágeis. E a Bíblia nos diz que quando nós somos frágeis, e a Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí então é que nós somos fortes. Porque aí opera o poder de Deus em nós. Nós permitimos que opere o poder de Deus em mim, em você, em nós. Tiago nos ajuda a ter resposta para esses questionamentos de uma forma muito mais específica. E eu quero compartilhar com você 3 verdades
que vão te ajudar a ter essa alegria em meio às tribulações, em meio às tentações. Irmão, primeiro ponto, nós cristãos, ou não, passaremos por provações. Essa é uma verdade. Aí como é que tem uma galera que fala pra gente assim, aceita que dói menos, não é assim? Vocês estão aí, gente? Sabe que eu sou carente, né, Luiz? Você tem que me responder, irmão, em nome de Jesus. Não é assim que funciona? Aceita que dói menos? Alguém ouviu isso daqui, pelo menos do pai e da mãe, né? Meu irmão, é isso, aceita que dói menos. Eu não sei, né? Em mim, às vezes, parecia que doía mais. Um castigo, me bate, igualzinho a Luana hoje, me bate, mas não me coloca de castigo. Era assim, Filipão? Era melhor, muito melhor tomar uma cintada no couro. Até tem que ter cuidado de falar isso, porque hoje em dia não pode, né? Enfim, isso é um outro sermão, né? Mas, cara, dói, né? Aceitar uma realidade que a gente não quer, dói. Mas são realidades que Deus permite que a gente passe. Tiago 1,2, ele não está dizendo assim para mim e para você. Considerai grande alegria, meus irmãos, se passares por provações. Não sei como é que está a sua versão. Na verdade, a Bíblia diz assim, quando você for submetido a diversas provações. Tiago está dizendo para mim e para você que seremos submetidos a tentações, a tribulações, a dificuldades. Então, aceita que dói menos. Irmão, o sofrimento é parte integrante da vida cristã. Observe Jesus, João capítulo 16, versículo 33. Essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tribulações. Mas se alegre, olha, na nossa humanidade isso não seria uma loucura? Mas se alegre, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus não está dizendo como, Ele está dizendo que vai vencer. Paulo é uma prova viva. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17 diz assim: o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. No versículo 17, outra garantia. E se filhos, aqui não, se você for estudar, não é uma condicional. Ele está querendo dizer para mim e para você, sim, nós somos filhos. Então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também sejamos glorificados juntos com Ele. Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13, assim diz: amados, não estranheis, isso é tremendo, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. O versículo 2 está dizendo que vem, isso não é estranho. Deus está no controle dessa sua questão. E ponto final. Não tem negociação. Deus está sim no controle. Porque a palavra que diz, versículo 13: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, também vos alegreis, regozijeis com excessiva alegria. Já está dado, já está garantido. É pela fé, irmão. Esta verdade nos prepara para todos os tipos de sofrimento. Irmão, Deus é soberano sobre todas essas muitas provações. Ao nos dizer que nós vamos sofrer, o Senhor está nos dando graça. Porque quando Ele diz isso, Ele renova em você algo que diz para você, no seu coração, que você continuará e que você vencerá com Ele para a glória do nome dEle.
Se assim estamos, nos impede de termos crises e fazer algumas perguntas para o Senhor, algumas perguntas, muitas das vezes perguntas tolas, perguntas que às vezes não têm fundamento, alguns questionamentos que não têm fundamento. Quando esse sofrimento vem sobre nós, quando verdadeiramente entendermos que o sofrimento faz parte completo do plano de Deus, estaremos muito mais bem preparados para confiar nele, confiar na sua infinita bondade, na sua soberana vontade, no seu soberano poder. É ele que está no controle, irmão. Nós precisamos trocar essas verdades entre nós. Pegar a palavra, ler a palavra e profetizar na vida do outro a palavra. Você não precisa ser um teólogo para pregar a palavra de Deus. Se alguém disse isso para você, isso é uma tremenda de uma baboseira. Basta você abrir a sua Bíblia e profetizar o que está escrito. Qual é a dificuldade de fazer isso? E com todo respeito, eu posso falar, porque eu fiz teologia, porque eu sou um pastor, mas eu não sou absolutamente nada, em nada melhor do que você. Talvez eu seja pior. Por isso é que eu dependo do Senhor. Cada segundo, cada milésimo de segundo, sei lá, medida de tempo aí que você quiser colocar. Se eu não sei, eu leio, eu busco. Se você não sabe, leia, busque. Se alguém precisa de você, abra a Bíblia, leia. Simples assim, a palavra fala por si só. A palavra tem todo o poder não está na minha fala, na minha oratória, na sua oratória. Não está. Deus vela pela sua própria palavra. Se Ele vela pela sua própria palavra, basta abrir a Bíblia e ler o que está escrito, porque é a própria palavra de Deus sendo pregada por você. É mais simples do que nós imaginamos. E nós não precisamos de um púlpito para pregar. John Wesley falava que o púlpito dele era o mundo, ou algo assim. E é isso, pô. Quanto mais eu falo, quanto mais eu prego, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, as verdades elas começam a fazer muito mais sentido na minha vida. Irmão, em nome de Jesus, dispense algum tempo na leitura bíblica. Em nome de Jesus. Isso aqui é o que nós temos de mais importante. Com toda a segurança, isso daqui é o que nós temos de mais importante na nossa vida. Isso aqui é alimento para mim e para você. Como que eu vivo sem me alimentar? Não tem como. Falei com os irmãos aqui, ó. Estou aqui morrendo de fome, irmão. Fisicamente falando. Fui lá no Mercadão, falei, né, de novo. Há muito contragosto. Para mim aquele lugar é uma extensão do inferno, de verdade. Já até passei mal lá uma vez. Pois é, Luiz, mas quando eu era macumbeiro eu não pensava nisso não. Eu ia amarradão. Era assim que eu ia. Hoje eu detesto aquele lugar. Não sei porquê. Mas a Luciana me arrasta, né, irmão? Eu vou fazer o quê? Eu não me lembro nem o que eu estava falando. Fome é importante. Aí, irmão, aí comi uma coxinha, que não era uma coxinha, o tamanho daquele troço. Era desse tamanho. Enorme. Não, mandei tudo. Ainda fiquei de olho no dela, mas ela deu o dela para a Luana. Aí eu sou pai, né? Quando a gente está com fome, a gente busca algo para comer. Amém ou não amém?
Oh, aleluia. Ou pede alguém para fazer alguma coisa para a gente, né? A gente poder se alimentar. Na palavra é a mesma coisa. Para a mesma coisa. Quando eu me sinto vazio, é nela que eu tenho que ir. Hoje tem o papel, eu gosto do papel. Estou querendo até comprar uma outra Bíblia para mim. Aleluia, glória a Deus. Não ouvi nenhum, glória a Deus. Estou querendo comprar uma King James, 1611. Deus vai me dar. Amém? Oh, glória. A gente tem que ir na Bíblia. Você não tem que ir em outro lugar. Eu amo ler sobre várias coisas, várias e várias. Sobre liderança, sobre coaching, sobre finanças, sobre tudo. E um dos meus discursos, que para mim é uma realidade absoluta, e eu compartilho muito com a Luciana. Tudo que eu ler, ou que alguém me trouxer, que não bate com a palavra, eu fico com a palavra. Eu vou ficar sempre com a palavra. Porque a palavra me confronta. A palavra me mostra o quão frágil eu sou. Mas ao mesmo tempo que ela me confronta e me mostra o quão frágil eu sou, ela me alimenta, ela me mostra o caminho, ela me dá a direção, porque é o próprio Deus falando comigo e com você. Simples assim. 24 horas num dia. E tem dias que a gente passa sem abrir a palavra de Deus. Isso não pode ser uma brincadeira. Isso não pode ser um chavão. Isso não pode, irmão. Não pode. Ou não deve. Eu não sei como você recebe isso. Mas receba no seu coração. Porque quando eu falo para você, eu falo para mim primeiro. Porque quando eu não estou com vontade de ler, é aí que eu vou ler mesmo, só de raiva. Quando eu não estou com vontade de orar, Felipe, é aí mesmo que eu vou lá orar. Porque a luta espiritual é a maior luta que você pode enfrentar. É a maior luta que eu e você enfrentamos. Que está no campo espiritual. Somos lembrados de que Deus sabe que nós vamos sofrer. Mas também sabe que o nosso sofrimento tem um propósito. Segundo ponto, nós cresceremos nas provações quando passarmos pela fornalha ardente. Nós escolheríamos passar por alguma provação? Seja sincero. Claro que não. É claro que não. Mas imagina que essa provação, que essa luta, você entrando nessa fornalha ardente, e a Bíblia diz que há um anjo com você, e que não te permite ser consumido, porque a realidade que está aqui, é a realidade que vai estar aqui, na minha vida. Se aconteceu ali, acontece aí, é só você se apropriar dessa verdade. Irmão, a fornalha ardente não te consumirá. E a fornalha ardente possivelmente é essa luta onde você não vê fim. Onde possivelmente você vê mais dificuldade do que facilidade. A palavra nos dá a razão pela qual devemos nos alegrar em meio às provações. A fornalha do sofrimento revela nossa aprovação diante do Senhor. Tiago, na sua palavra, ele se refere ao nosso sofrimento como uma aprovação. E quando você lê, dependendo da sua Bíblia, ele chama isso de teste, ele chama isso de prova. A palavra é aquela que se refere ao ato de você provar o valor de algo que você está vivendo. E não se coloque, não se apresente para que você vença no estalar de dedos.
Nós estamos aprendendo juntos que há um processo. Nada é da noite para o dia. Os ansiosos é que sofrem. Não andeis ansiosos pelo quê? Por coisa alguma. Nada. E nem você adianta agora procurar uma explicação que não vai ter. Porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pastor, mas você não sabe? Não, eu não sei, mas a Bíblia sabe. Por isso que Deus fala, coisa alguma. Não canso de falar isso. Luciana ficou lá, 3 meses no CTI. 84 dias, para ser mais exato, como um bom conforme que sou. 84 dias. Quando ela pensou em reclamar, eu falei, eu repreendo em nome de Jesus a sua fala. Sei que é mais fácil falar daqui, mas é um processo, irmão. Só que no início do ano, quando ela teve outra ziquezira, irmão, eu falei, Senhor, não. Não, Deus. Falei, em nome de Jesus, falei. E fiquei lá na minha guerra com o Senhor. Ela lá em cima e eu lá embaixo, rodando, igual correndo atrás do rabo assim, ó, falando com Deus. Mas, Senhor, de novo? Pô, 84 dias é tempo pra caramba. Sabe o que Deus falou comigo? Nada. O que eu entendi? Vai lá. Vai ter que estar com ela lá de novo. Querendo ou não querendo. Gostando ou não gostando. Irmão, você vai viver coisa que você gosta e coisa que você não gosta. Você imagina, eu como pai, vou dar tudo o que a minha filha gosta? A resposta é não, né? Não. Porque se você der tudo aquilo que o filho gosta, você está estragando ele, você não está educando. E aí quando ele casar, tentar formar uma família, é um menino que está casando, não é um homem que está casando. Não é uma mulher que está casando, é uma menina que está casando. Deus está com você na fornalha. E Deus está te provando. A fornalha do sofrimento, ela produz essa perseverança. A fornalha do sofrimento, ela resulta em você lá na frente maior alegria. Porque você celebra quando você venceu. Você celebra quando você conquistou. Você celebra quando Deus entregou na sua mão. Isso tudo resulta em estar em plena conformidade com Cristo. Perseverança não é o objetivo final, mas sim maturidade e perfeição nele, em Cristo, é o nosso objetivo final. Paulo fala isso em Romanos. Deus faz todas as coisas juntamente conosco para o nosso bem. E esse bem maior é estarmos à semelhança de Cristo. Ele é quem é a nossa referência. E o terceiro ponto e último, nós venceremos as provações. Pode até ser que Deus diga, mas a princípio Deus não vai te dizer o dia nem a hora. Porque senão você vai ficar ansioso. É igual comprar o presente de Natal em outubro. Fala aí pro teu filho que tu está com o presente dele guardado. Acabou, irmão. É melhor dar, pô. Aí paz que excede o entendimento estabelece na tua casa. Imagina Deus falando para você. Não, no dia tal, na hora tal, tarará, tarará, você não vai descansar. É diferente. Você não vai assim, ai, que bom. Senhor, em nome de Jesus, abrevia esse tempo que eu não aguento mais. Ao tempo que Deus pode te dar daqui a pouco, quando você sair ali na porta. Amém? Pode te dar agora, você sentado aí. Deus pode estar operando o milagre que você está pedindo, no lugar onde você está pedindo, e você está aqui orando. Deus pode todas as coisas. O fato de que a perseverança deve fazer a sua obra completa, nos ajuda a ver que Deus verdadeiramente terminará a obra dele, a sua obra. Nós suportaremos essas provações sim, para o nosso bem,
para a nossa alegria e para a glória do nome dEle. Irmãos, a nossa resposta a esse sofrimento importa muito. A nossa alegria e a nossa cooperação, andar junto com o Senhor, são importantes quando nós respondemos positivamente, mesmo na dificuldade. Nossa resposta, a minha e a sua resposta, revelam como está o nosso coração. Mais à frente, Tiago, ele fala sobre esse tema. Aqueles que têm uma orientação voltada para Deus, verdadeiramente confiarão que Deus se doará completamente a seu favor em meio ao sofrimento. Deus fará de tudo para te ver longe desse sofrimento, mas é importante viver o processo. A nossa resposta no fogo, ela revela se nós temos uma fé que perdurará em nossa vida. Para concluir, irmão, todos nós passaremos e viveremos e enfrentaremos períodos de sofrimento. Os cristãos e os não cristãos, os incrédulos viverão isso também. E nós também. Mas nenhum de nós experimentará todo o peso do sofrimento que foi colocado em Cristo naquela cruz. O que nós vivemos é fichinha diante daquilo que Jesus viveu naquela cruz. E só é fichinha porque Ele passou por aquilo ali. Por você, irmão. Por mim. E muitas vezes, com o nosso comportamento, rejeitamos sim o sacrifício da cruz. Porque reclamamos muito mais do que agradecemos. Deus foi no máximo, a maior dor, o maior tudo, né? Deus viveu naquela cruz. E aí Deus permite que você viva o seu processo, que não é melhor do que o outro, e que também não é pior do que o outro, só é o seu processo. Não queira viver o processo do outro. Porque o outro, olha o casamento da pessoa, não, aquele casamento é lindo. Você não está lá dormindo com aquela pessoa, você não está dentro daquela casa, você não sabe, irmão. Viva o seu processo. Jesus experimentou o sofrimento para que pudesse nos redimir no nosso sofrimento. Por meio de Cristo, o sofrimento pode realmente se tornar um meio para a nossa alegria. Porque a alegria não está basicamente no sacrifício, no problema. A nossa alegria é em Cristo que está no problema junto com a gente. É nele, é com Ele. Olha Ele, foca Ele, chama Ele. Qual a sua resposta ao sofrimento? Essa resposta revela muito do nosso coração. Nós confiamos na bondade de Deus, verdadeiramente. A nossa fé é forte o suficiente para suportar a fornalha do sofrimento, o fogo do sofrimento. Irmão, irmã, se você está sofrendo, saiba que mesmo em meio a esse sofrimento, a essa luta, Deus está te chamando para confiar no poder dEle, na vontade dEle, na provisão dEle. Essa noite, Deus está te chamando para confiar nele e não duvidar. E se a dúvida vir, ore ao Senhor. E se existe alguém entre nós que não passa por esse momento de luta, porque isso acontece, porque Deus dá também o refrigério, é lógico, imagina. Não, já tinha enfiado uma faca no peito por conta própria. É o que muitos fazem, mas Deus dá um refrigério.
Nesse tempo do refrigério, não é tempo de você baixar a guarda, mas é tempo de você aprender e olhar com outro óculos de tudo aquilo que você viveu naquele processo. Caramba, se eu tivesse feito assim, assim, assado. Ah, mas se eu tivesse feito, se eu tivesse pedido ao Senhor, se eu tivesse orado, se eu tivesse lido a palavra, porque agora você já venceu aquele processo. O outro processo vai ser diferente, porque Deus está te moldando. Nesse período, observe o caminho que você viveu, sem pesar. Não é aquele negócio, não, eu vou ficar lamentando e olhando no retrovisor tudo aquilo que aconteceu, não. Olhar, aprender, avaliar e seguir e avançar. É hora de você desenvolver a sua força, a sua fé, a sua perseverança. Meu irmão, minha irmã, não se surpreenda quando Deus o chamar. Quando Deus falar com você, significa dizer que Ele está dizendo para você naquele momento: meu filho, eu estou encerrando agora essa luta que você está vivendo. Não se preocupa com as outras. Basta cada dia o seu mal. Não se preocupa com as lutas que virão. Vive essa, aprende nessa e vence. E glorifica o nome do Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E que nesse momento você possa verdadeiramente viver tudo aquilo que nós compartilhamos nessa noite. Busque viver intensamente tudo que compartilhamos. Porque é a palavra do Senhor penetrando no seu coração, na sua vida, tornando você mais forte. Irmão, não é uma palavra de afirmação, isso é baboseira, é a palavra. Se há uma sombra de dúvida em você, ore ao Senhor nesse momento, para tirar essa sombra de dúvida da sua vida, e confiar que Ele tem todo o poder em suas mãos, de sim mudar essa circunstância, no tempo e no momento que Ele quer. Porque Deus vai te dar perseverança, porque Deus vai renovar a sua fé, Deus vai te dar força, Deus vai te dar visão, uma visão espiritual. Deus vai te chamar a caminhar com Ele, a andar lado a lado com Ele. E Deus vai te conduzir no lugar em que Ele quer, da forma que Ele quer, para que você alcance essa vitória em nome de Jesus. Eu quero orar com você. E eu quero que você ore comigo. Se existe alguma coisa, alguma circunstância, e essa circunstância tem se colocado na sua vida, de forma que você tem se sentido frágil, que você tem se sentido fraco, sem forças, sem direção, Deus está te chamando. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, para que nós possamos orar juntos, para que Deus venha a renovar a nossa fé, para que Deus venha a renovar a nossa força, para que Deus te dê visão. Se a luta está estabelecida e você não está vendo, ou por um momento, que Deus está trabalhando em você, em seu favor, numa atitude de fé, sai daí, levanta e vamos orar juntos. É o tempo da igreja. E você, igreja de Cristo, glória a Deus. Glória a Deus. É o tempo da igreja de Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos no mesmo nível. Não há ninguém melhor, não há ninguém pior. Mas são lutas que vivemos. E a sua atitude de fé, a sua
atitude de fé é uma amostra de tudo aquilo que Deus fará na sua vida. Porque você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, e eu permito que o Senhor faça infinitamente mais na minha vida. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo o seu clamor. Pai bendito, nós somos aqui a Tua igreja reunida nesse lugar. Nós estamos orando e pedindo ao Senhor uma direção e uma visão de fé e de perseverança para as nossas vidas, Senhor. Nós entendemos e nós sabemos que precisamos passar pelo processo, porque o processo nos trará cura, o processo nos trará crescimento. Mas nós sabemos, e o Senhor também sabe, que muitas das vezes é difícil passar pelo processo. Por isso, ó Deus, nas nossas orações, na nossa oração, na oração do meu irmão, Senhor, eu quero pedir que o Senhor esteja o conduzindo, não nos nossos caminhos, mas nos Teus caminhos. Que o Senhor nos tome pela mão e nos conduza no caminho que o Senhor sabe, que o Senhor entende que é bom para nós, que é bom para o nosso crescimento. Nós queremos respeitar sim o processo, mas com o Senhor. Quando nos prostramos diante do Teu altar, quando nós nos prostramos diante do Senhor, nós sabemos e percebemos o quanto, debaixo da Tua misericórdia, debaixo do Teu poder, que o Senhor estende as Suas mãos a nos abençoar. Porque mesmo, ó Deus, que estejamos entrando, ou já estejamos dentro da fornalha de fogo ardente, nós não temos sido consumidos, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco no casamento, o Senhor está conosco na relação com os filhos, o Senhor está conosco no nosso trabalho, o Senhor está conosco nas nossas emoções. O Senhor está conosco quando adoecemos, mas o Senhor também está conosco quando nos curamos, quando somos curados pelo Senhor. O Senhor está conosco quando estamos sem dinheiro, mas o Senhor também está conosco quando estamos com dinheiro. O Senhor está conosco quando estamos tristes, e o Senhor está conosco quando estamos felizes e alegres na Tua presença. Porque assim dizemos, Senhor, que não é o problema, não é a questão, não é. Tudo é para o Senhor. Tudo vem do Senhor. Tudo é para o Senhor. A glória é toda sua. O poder é todo teu. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite que venha ao encontro, ó Deus, de cada pedido aqui. E que o Senhor, ó Deus, se revele aos meus irmãos, para que eles se alegrem verdadeiramente, porque o Senhor está caminhando com eles nessa estrada, e que só há um resultado: nos alegrarmos e celebrarmos com o Senhor, e dizermos o quanto o Senhor é bom. Esse é o desejo do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por essa casa de oração, Senhor. Muito obrigado por toda a liderança aqui presente. Que o Senhor, ó Deus, continue agindo na vida de cada líder da Igreja Batista Carioca, dando uma visão espiritual de tudo aquilo que o Senhor deseja para esse lugar. Na vida dos meus irmãos, da mesma forma, que eles sejam autoridade onde quer que eles cheguem,
porque eles não chegarão só, eles chegarão com o Senhor, porque são habitação plena do Teu Espírito Santo, e a Tua palavra nos garante que aonde nós chegarmos, onde estiver a planta dos nossos pés, aquele lugar será transformado, não por nós, não pelo nosso corpo, mas pelo Espírito que habita em nós. E nós não nos dobramos às circunstâncias, nos dobramos apenas ao Senhor, que está acima de todas as coisas. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Seu santo nome, para sempre seja louvado. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade é do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela cruz. Por isso que nós vivemos hoje. Obrigado, Senhor. É oração de louvor e gratidão que fazemos no santo e doce nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Quando o Teu povo diz amém e amém. Irmãos, eu verdadeiramente não sei que você vive, mas eu não creio que seja por acaso que você está aqui. Eu não creio que seja simplesmente o acaso de você ter levantado do seu lugar e estar aqui à frente. Eu não creio no acaso. O que eu verdadeiramente creio é que Deus foi lá, te deu a mão e você permitiu, e você abriu a porta. A Bíblia diz: eis que estou aqui à porta e bato. Se você abrir a porta e me convidar, eu entro e ceio com você, e sinto com você, e sorrio com você, e choro com você. E aí você aceitou que Jesus entrasse na sua vida. Irmão, que Deus te abençoe. A gente prepara um tanto de coisa para fazer o culto, mas de verdade, o culto não é nosso. E eu quero sempre seguir aquilo que Deus coloca no meu coração, porque é da conta dEle, e não é nada irresponsável. Eu quero que a gente possa encerrar com essa oração que fizemos, e que você guarde no seu coração, e você também aí que está aí sentado, orando, que você guarde no seu coração tudo aquilo que nós compartilhamos essa noite, e que você verdadeiramente possa se alegrar na presença do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, e Ele vai cumprir. Nós podemos dar uma salva de palmas para o Senhor, é para Ele, a glória é toda dele. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma quarta, uma quinta, uma terça ainda que não acabou, uma terça, uma quarta, uma quinta, e que domingo a gente possa estar aqui, sabe para quê? Para celebrar. Amém? Que Deus te abençoe, não foge não, você tem que passar ali, ó. Irmão, tem um montão de anjo lá na porta, assim, ó. Deus abençoe você, viu? Fique na paz.